Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vem divina vontade nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante esse dia. Amém, Fiat. Livro do Céu, volume 12, capítulo 7 e 8. Capítulo 7, de 2 de maio de 1917. Como Jesus morria pouco a pouco. Encontrando-me no meu estado habitual, estava a lamentar-me com o meu doce Jesus das suas privações, dizendo-lhe: Meu amor, quem poderia pensar que a tua privação me devia custar tanto? Sinto-me morrer pouco a pouco. Cada ato meu é uma morte que sinto, porque não encontro a vida. Mas morrer e viver é mais cruel ainda. Melhor é dupla morte. E meu amado Jesus, de carreira, veio e me disse: Minha filha, ânimo e firmeza em tudo, ou o que? Não queres me imitar? Também eu morria pouco a pouco. Conforme as criaturas me ofendiam em seus passos, eu sentia o rasgo em meus pés, mas com tal acerbidade de espasmos capazes de me dar a morte, e enquanto me sentia morrer, não morria. Conforme me ofendiam com suas obras, eu sentia a morte em minhas mãos, e pelo cruel rasgo eu agonizava. Sentia-me desfalecer, mas a vontade do Pai me sustentava. Morria e não morria. Conforme as palavras más, as blasfêmias horrendas das criaturas se repercutiam em minha voz, eu me sentia sufocar, afogar, amargar a palavra e sentia a morte em minha voz, mas não morria. E meu coração dilacerado, conforme pulsava, sentia em meu coração as vidas más, as almas que se arrancavam, e meu coração estava em contínuos dilaceramentos e lacerações. Agonizava e morria continuamente em cada criatura, em cada ofensa. Não obstante o amor, o querer divino obrigava-me a viver. Eis porque de sua morte, pouco a pouco, te quero junto comigo. Quero sua companhia em minhas mortes. Não está contente? Então, na Divina Vontade, Jesus participa para nós tudo, a vida dele. A nossa vida já foi vivida por Jesus. Os atos da nossa vida, os atos que concernem o nosso viver, o nosso existir sobre a terra, já foram vividos, já foram feitos, já foram reparados por Jesus durante o tempo em que esteve na terra. Desde o primeiro momento até o último sopro, até o último respiro. Desde a concepção ali até o último suspiro, o último respiro na cruz, ele viveu viveu a nossa vida e refez os nossos atos, devolvendo a glória para o Pai, a glória que era devida a Deus. Ele fez em nosso lugar tudo. Então, é um mistério muito grande que não cabe dentro da nossa cabeça limitada de criatura, essa grandeza dos atos de Jesus, mas todos eles inseridos no ato único de Deus. Então, num ato único, só Deus faz tudo, realiza tudo, tudo tem origem no ato único. E Jesus, na divina vontade, estava inserido dentro desse ato único, e por estar inserido dentro desse ato único de Deus, ele podia realizar viver todas as vidas, nascer por todos, morrer por todos, fazer o ato por todos, reparar por todos, amar por todos, respirar por todos, se mover por todos. Então, todas as realidades concernentes a uma existência estavam todas nele, concentradas em Jesus. Então assim, para nós é quase que impossível mesmo, né? Para Deus nada é impossível, mas a nossa cabeça de criatura assim, impossível a gente compreender o tamanho desse mistério.
Então, assim como a gente não compreende o mistério da Sagrada, o mistério da Santíssima Trindade, a gente tem lampejos de luz do que é, temos informações que é o suficiente para que nós creiamos no mistério e creiamos no que ele diz e creiamos na palavra e creiamos no que ele fala que é o que ele diz. Também a gente não compreende o mistério da encarnação, o mistério da Imaculada Conceição. Então, são inúmeros mistérios que a gente não é capaz de absorver e compreender por causa do tamanho. Né? Deus é infinito, Deus é ilimitado. Deus Deus é, né? Então, se Deus é, não pode conter, não pode ser contido dentro de algo que foi criado. Deus existe, Deus é, natureza é. Então, assim, para a gente compreender o que ele está falando ali para a Luísa, a gente, assim, é como se a gente falasse, eu compreendo assim, não é que eu compreendo, eu entendo o que Deus quer dizer, o que Jesus está revelando, mas assim, dentro da minha capacidade de compreensão, mas assim, também compreendendo que a totalidade dessa explicação que ele dá é um mistério que vai muito, infinitamente além daquilo que eu possa compreender, de que eu possa supor. Mas ele, quando ela se lamentando das mortes dela, do viver, do morrer, e aí ele vem dizer que para ela ter ânimo, né, para ela estar ali firme, ter ânimo em tudo, né, porque ao ter o ânimo e a firmeza ali de estar no posto ao qual ela foi chamada, de estar ali naquilo, né, no posto mesmo, correspondendo ali no posto ao qual ela foi chamada para estar. Ele foi explicando como que aconteceu com ele. Então, assim, ó, conforme as criaturas me ofendiam em seus passos, eu sentia o rasgo em meus pés. Então, todos nós, se estamos caminhando, é Jesus que está caminhando em nós. Então, todos nós estamos em Jesus. Então, Ele é que caminha através dos nossos pés. E se os nossos pés nos levam para a ofensa a Deus, então ele sente os rasgos nos pés dele, porque nós estamos nele. Todos nós, do primeiro ao último homem, estamos todos dentro dele, ninguém está fora. E aí ele falava, né? Mas era esses rasgos eram com tão acerbidade que causavam espasmos. Esses espasmos eram capazes de dar a morte para ele. Ele sentia como se ele ia morrer, mas não morria. Não morria. Ele quase morria, mas não morria. Ele sentia que morria, mas não morria. Aí, as ofensas feitas pelas mãos, pelas obras, pelo operar das mãos do ser humano. Ele sentia a mão dele sendo também esse rasgo cruel, que agonizava e fazia ele até praticamente desfalecer, se sentia como se desfalecesse. Mas a vontade do Pai, a vontade de Deus, a vontade divina lhe sustentava ele e ele não morria. Morria, mas não morria. Então, tudo que a gente faz também é Jesus que está fazendo em nós. Tudo que nós fazemos é Jesus que está fazendo em nós. Aí ele continua, conforme as palavras más, as blasfêmias horrendas. Então, tudo, as murmurações, tudo aquilo que sai da nossa boca, que é mal, repercute na voz de Jesus. Repercute na voz de Jesus, porque é Ele que está em nós. Se nós falamos, é Ele que está falando em nós. É a voz dele que repercute. E se é mal que falamos, repercute na voz dele como mal. E aí ele se sente sufocar, afogar em amargurar, e essa palavra toda mal, toda sufocante, todo que afoga ele, que tira o fôlego dele, faz com que ele também sentisse essa morte na voz dele, como se a voz dele estivesse prestes a ser calada, embora, né, imagina, a voz, Jesus é a palavra, Jesus é o verbo. Então imagina que aquilo que sai da nossa boca que não é bênção, que é maldição, que é mal, que é ofensivo, tudo aquilo que sai da nossa boca que não é agradável a Deus, tudo isso faz com que Jesus receba esse sufoco, esse afogamento, essa amargura de ser amargo, de ser como um fel na boca dele, a ponto de dar morte à voz da palavra, a morte à voz do verbo. Imagina o que as palavras têm o poder de fazer em Jesus. Mas ele não morria. No coração dele
né, no coração dele dilacerado conforme pulsava, ele sentia o coração das vidas más, aquelas vidas que fazem as escolhas erradas. E é como se essas almas fossem arrancadas de dentro do coração dele. E ele sentia esses contínuos dilaceramentos e lacerações no coração dele. Então, aquela imagem ou melhor, o fato dele ter sido transpassado por uma lança na cruz, mesmo já que ele já tivesse morrido, já tivesse morto, mas ele recebe aquele trespasso. Ele sentiu isso em vida, durante a vida. Não foi só aquele rasgo da lança depois que ele já tinha dado o último suspiro, mas durante a vida dele toda, ele sentia o coração dele lacerando, rasgando, ali sendo estraçalhado por causa das almas que estavam fazendo escolhas, estavam vivendo na sua vontade humana, fazendo escolhas contrárias à vontade de Deus. E, no entanto, mesmo com todas essas realidades, dele estar andando no homem, ele está falando no homem, ele está pensando no homem, ele está fazendo pelas mãos do homem, todas, né, batendo no coração do homem, respirando no suspiro do homem. Ele está no homem, dando toda a condição da existência, do agir, do fazer, mesmo assim, quando o homem está fora do plano, está fora da vontade dele, como uma vontade querida, ele vai tendo essas mortes, mas por causa da divina vontade ele não morria. E sentir essas mortes, quando a gente vai compreendendo esses conteúdos e vai experimentando, fazendo experiências também de dor na nossa vida, e vamos vendo que a nossa vida, o sofrimento da nossa vida não é o sofrimento nosso, é o sofrimento de Jesus em nós. Então não somos nós que sentimos, isso repercute em nós sim, porque é a nossa, é a palha da nossa vida que está dando ali o esconderijo para Jesus. É a casa da nossa vida que está dando a habitação para Jesus. É ser e existir e fazer, realizar o que Ele quer. Mas se a gente tem essa consciência, ele pergunta lá para ele, você não está contente de estar compartilhando comigo, ser companhia comigo? Seja companhia para mim nas minhas mortes, isso não te faz feliz? Então, quando a gente tem essa consciência de que o nosso sofrimento é um sofrimento que é compartilhado de Jesus, que é o sofrimento dele que ele está compartilhando com a gente. Então, não é o nosso sofrimento. Então, não é fácil da gente compreender isso e às vezes até mesmo aceitar. Mas a gente precisa acreditar, primeiro de tudo, acreditar que o que ele fala é verdade. E assumir isso como real na nossa vida. Então, aquelas realidades de sofrimento na nossa vida, aquelas realidades adversas na nossa vida, é ele que está comunicando dele para nós. Então, não é eu que estou sofrendo uma realidade contraditória na minha vida. Eu não sou nada, né? Se eu tenho essa consciência, eu não sou nada. Eu nem existiria se ele não estivesse aqui me dando as condições para a existência. Então, todo sofrimento é dele compartilhado comigo. Então, quando eu tenho essa consciência, eu aceito e eu falo, sim, Senhor, eis-me aqui, eu sou para ti. Então, se o Senhor quer compartilhar comigo essas dores, essas tristezas, essas disposições contrárias, eu aceito para poder me assemelhar mais contigo, para me unir mais a ti, para estar mais perto do Senhor. Mas muitas vezes parece que quando a gente está falando, parece que são palavras que estão saindo da nossa boca, parece que são palavras vazias. Mas não são, porque a gente tem a intenção de que seja real, de que seja verdadeiro. Essa é o que vai fazer a diferença, a nossa intenção. Então a gente não tem intenção de falar uma mentira, de falar palavras vazias. Porque aí, se assim estivéssemos fazendo, se dessa forma estivéssemos agindo, com uma intenção mentirosa, a gente estaria ofendendo ele. E a gente sabe que tudo que a gente não pode fazer é ofender Jesus. A gente tem que se unir a ele e não ser contrário. E ofender é ser contra. É ser contra, é ser contrário. E quando a gente se une, a gente está junto. A gente está no mesmo barco, a gente está no mesmo ato. A gente pensar nisso, a gente está no mesmo ato. Então, tantos e quantos atos a gente faz tendo a consciência de que é Ele que está fazendo em nós. Então, se eu estou falando, eu tenho a consciência de que é Ele que está falando em mim, através de mim, então é um ato que eu
estou devolvendo a glória para Deus, porque eu estou reconhecendo que eu não sou capaz de falar se Ele não estivesse falando através de mim. Qualquer coisa. E hoje eu estava pensando assim, eu estava fazendo várias coisas, muitas tarefas aqui. E eu estava lavando louça, fazendo almoço, lavando roupa, dando comida para, assim, cuidando da Leila, cuidando do Vinícius, dá comida para um, troca um, daqui a pouco é o outro, dá comida, troca, e é uma coisa, é outra, uma função aqui, outra função ali, corre ali. Aí eu fiquei pensando, nossa Senhor. Aí lembrando, né, daquele trecho que foi falado da palha, que os atos são as palhas que escondem ali, que abrigam, é, que protegem o grão de ouro, que é a vontade divina, que é a vida divina, a vontade divina, a vida divina, é a palha dos nossos atos, é a palha da nossa existência, a palha da nossa vida, que esconde a ação de Deus, que está dentro do ato. Então, aí eu pensava nisso, nossa Senhora, fazendo tanta coisa, se eu estivesse fazendo, achando que eu que estou por mim mesma fazendo essas coisas, estava ferrada, porque eu estaria usurpando do Senhor. Mas eu reconheço que ele que estava fazendo em mim, agindo em mim, porque eu, por mim mesmo, não tinha condições de levantar um dedo do lugar, não tinha condições de tirar o pé do lugar para me mover se ele não estivesse movendo em mim. Eu não tenho condições de abrir a boca para pronunciar qualquer som se ele não tiver fazendo isso em mim, através de mim. Se ele não estiver aqui fazendo, eu por mim mesmo não tenho condições. Então eu tenho que ter essa consciência de que por mim mesmo eu não tenho condições de levantar um dedo, de levantar a membrana dos meus olhos, levantar ali para poder olhar. Eu não tenho condições de fazer o meu sistema respiratório funcionar por mim mesma, não tenho. O respiro é ele que está ali. O meu coração está batendo porque ele está batendo no meu coração. Eu tenho o coração e a batida é ele. E aí depois eu fui dar almoço para o Vinícius, aí eu fiquei pensando, nossa Senhora, quando a gente precisa acreditar no que o Senhor está falando, precisa crer mesmo de verdade, que é o Senhor que está fazendo através da gente. E aí eu dando a comida para ele, dando a comida na boca, aí eu falei, é o senhor que está aqui, na minha mão, dando a comida para ele, porque se não fosse o senhor aqui fazendo, eu não teria condições de fazer isso, nem de ter feito almoço, muito menos estar aqui alimentando ele. E aí fui falando, nossa, tantos atos que a gente faz durante o dia, e veio essa informação, os atos que a gente faz durante o dia, tantos atos que nós fazemos durante o dia, o quanto, assim, são inúmeros atos que nós fazemos durante o dia, inúmeros. Mas imagina que à medida que a gente está consciente nesses atos, são uma quantidade de palha que a gente vai produzindo para esconder esse ouro do grão da vontade divina, esse grão de ouro que é a vontade divina, que é o agir divino, que é a vida divina dentro de nós, escondida dentro dos nossos atos, escondida dentro da gente, escondida dentro da nossa palavra. Então, assim, a palavra de Deus é escondida na minha voz, os passos de Jesus ali oculto no meu caminhar, é o agir dele escondido dentro no agir das minhas mãos, oculto ali nas ações das minhas mãos. Então, quando eu estou lavando a louça ali, as minhas mãos estão se movendo, abre a torneira, fecha a torneira, esfrega aqui, esfrega ali. É ele que está movendo tudo isso, mas de forma oculta, eu não vejo. E se eu estou inconsciente, é como se eu perdesse, são palhas que se perdem. Mas se eu estou consciente, são palhas que vão se formando, são camadas de palhas que vão se formando para proteger esta vida, esse grão de ouro dos atos, que são dele mesmo, dentro dos atos nossos, dos nossos atos humanos. É a vida dele escondida dentro dos nossos atos humanos, é tudo isso. Então, esse trecho, ele deixa um pouco mais claro essa realidade, né? Dele falar ali do dilaceramento dos pés dele, as mortes que ele tinha nos pés, nas mãos, no coração, na cabeça, na voz, e tudo, e tudo, e tudo, e tudo, tudo mais. Então, se a gente for falando detalhes por detalhes, a gente fica horas falando. Então, é isso. Nossa, meu Deus, é muito grande, é muita coisa, Jesus amado. O trecho 8 do volume 12 é de 10 de maio de 1917. Então, lembrando aqui, né, está se aproximando o dia, né, ali está chegando o dia que Nossa Senhora vai se revelar lá para os três pastorzinhos. Com o seu respiro, Jesus dá movimento e vida a todas as criaturas. Continuando o meu pobre estado, segundo meu costume, buscava fundir-me em meu doce Jesus, mas por quanto me esforçava, tudo me era inútil. E mesmo Jesus me distraía e, suspirando forte, me disse: Minha filha, a criatura não é outra coisa que meu respiro.
Como respiro, assim dou vida a tudo. Toda a vida está no respiro. Se falta o fôlego, o coração não bate mais. O sangue não circula, as mãos ficam inertes, a mente se sente morrer, a mente se sente morrer, a inteligência, e assim de todo o resto. Assim que toda a vida humana está no receber e dar este respiro. Mas enquanto com meu respiro dou a vida e movimento a todas as criaturas, e com meu santo respiro as quero santificar, amar, embelezar, enriquecer, etc, 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 elas, ao me dar o respiro que de mim recebe, me mandam ofensas, rebeliões, ingratidões, blasfêmias, desconhecimentos e todo o resto. Assim que mando o respiro puro e me devolve o impuro. Mando o abençoado e me retorna a mal. Mando-o abençoando e me retorna maldizendo. Mando todo amor e me retorna ofendendo-me, até no íntimo do meu coração. Mas o amor me faz continuar enviando o meu respiro para manter estas máquinas de vidas humanas, De outra forma, não funcionariam mais e acabariam por se desfazer. Ah, minha filha, viu como é mantida a vida humana? Por minha respiração. E quando encontro uma alma que me ama, como é doce sua respiração, como me recria, me consola. Entre ela e eu se forma um eco de harmonias, assim que ficam distintas das outras criaturas e serão diferentes também no céu. Minha filha não podia conter meu amor e quis desabafar contigo. Minha filha não podia conter meu amor e quis desabafar contigo. Assim, hoje, não pude fundir-me em Jesus, porque Ele mesmo me manteve ocupada em seu respiro. Quantas coisas compreendi, mas não sei dizê-las bem, e por isso calo-me. É muito grande o que o senhor fala aqui. É muito grande. Que aqui ele vem reafirmando mais uma vez que a gente não é nada, que a gente não pode nada, que a gente não tem condições de existência sem ele. A gente não tem condições de nada sem ele. Nós somos o respiro de Deus. A nossa existência é o respiro de Deus. Não entra na nossa cabeça essa informação. Mas assim, mesmo que a gente não compreenda, é lindo de ouvir o Senhor falando que como ele respirando, ele dá vida a tudo. E não é só os seres humanos, ele dá vida a tudo. Tudo que existe precisa do ar para existir. Toda vida necessita do ar para existir. Toda vida vegetativa, e nós somos seres também vegetativos. Então, toda vida vegetativa precisa do ar. O ar é vida. Assim como a alma dá vida ao corpo, e a alma também é entendida como respiro, ânima, como, como respiro mesmo. Sem a alma, o nosso corpo não existiria. Assim também a nossa vida como um todo, sem esse alento de Jesus, sem esse respiro dele, tudo não haveria, tudo estaria seco, tudo estaria desfeito. Então imagina, tudo que existe agora, tudo que está acontecendo agora, tudo que está agora, basta que eu olhe para todos os lados, mas eu não preciso nem olhar para todos os lados, basta que eu olhe para mim mesmo e eu ver que a minha existência que eu devo a esse respiro de Jesus. E esse respiro está na vontade dele, está no amor dele. Então a gente precisa aceitar assim, né? Compreender, pedir compreensão, Senhor, me ajuda a entender isso, que é muito grande demais, e me ajuda a aceitar e amar isso que o Senhor tem, isso que o Senhor fala ali, me ajuda a aderir, fazer uma adesão mesmo ali verdadeira nessas verdades que o Senhor revela. Ele fala assim, ó, como respiro, assim dou vida a tudo. Toda vida está no respiro. Se falta o fôlego, o coração não bate mais. O sangue não circula, as mãos ficam inertes, a mente se sente morrer, a inteligência e assim de todo o resto. Assim que toda a vida humana está no receber e dar este respiro. Aí eu lembrava também quando eu estava lendo, que assim, quando nós inspiramos, nós recebemos dentro do nosso
do nosso pulmão, dentro do nosso sistema respiratório, o oxigênio. E o que sai de dentro de nós, quando nós expiramos, colocamos o ar para fora, nós colocamos gás carbônico, olha só. Até nisso aqui tem semelhança com isso que Jesus está falando. Nós respiramos um ar puro, claro que isso é o natural, né? Tirando o natural, tem, né? A gente está respirando muita coisa impura por aí. Mas no natural, quando a gente respira naturalmente para nós respirarmos oxigênio, ou seja, vida. O oxigênio é vida. E quando a gente devolve o ar de volta, que ele passou pelo nosso sistema respiratório, passou pelo nosso organismo, passou pelo nosso corpo e volta, em seguida, rapidamente volta, é questão de segundos, a gente já está devolvendo gás carbônico para o ar de volta. Nós estamos devolvendo isso. E isso acontece quando a gente está, espiritualmente, isso acontece na vontade humana. A gente está recebendo de Deus o respiro, a vida, a existência, todas as condições da existência, a gente está recebendo esse respiro de Deus, é o respiro dele que está nos dando essa vida. E, no entanto, o que nós estamos devolvendo? A gente devolve blasfêmia, devolve rebeliões, ofensas, desconhecimento, ingratidões, tanta coisa que ele fala aqui que nós mandamos de volta para ele. Ele nos envia o respiro para nos, porque ele quer nos santificar, quer nos amar, quer nos embelezar, quer nos enriquecer. Ele quer fazer de nós filhos semelhantes a ele. Participar a nós dos seus bens, das suas belezas, das suas riquezas, das suas potências. Mas quando a gente recebe dele, a gente devolve para ele essas ofensas, essas ingratidões, rebeliões, blasfêmias e tudo mais. E assim, ele fala, assim que mando o respiro puro e me devolve impuro. Então, também falando, né, relembrando dessa realidade do nosso respirar. A gente recebe o oxigênio e devolve o gás carbônico. E ele manda abençoando-nos e ele nos manda essa vida como uma bênção e a gente devolve como uma maldição, blasfemando, reclamando, murmurando, maldizendo e toda tanta coisa, né? E a gente vai fazendo com isso, ofendendo ele. E até o íntimo do coração dele sente essa devolução ofensiva, essa devolução amarga, essa devolução venenosa que nós devolvemos para Deus, que o ser humano devolve para Deus. Mas o amor dele faz ele continuar. E aí ele continua nos dando, continua enviando o respiro dele para nos manter essas máquinas humanas. Nós somos como máquinas, essas máquinas humanas, porque de outra forma não funcionariam e acabariam por se desfazer. Ah, minha filha, viu como é mantida a vida humana? Ele é que nos mantém. Ele nos criou e nos mantém. Por minha respiração, o quanto encontro, olha só, e quando encontro uma alma que me ama, como é doce sua respiração, como me recria, como me consola. Entre ela e eu se formam harmonias, e assim ficam distintas das outras criaturas e serão também diferentes no céu. Minha filha não podia conter meu amor e quis desabafar contigo, por isso esse desabafo, essa Jesus comunicando para nós o quanto que ele dá e recebe de volta só ofensas, recebe de volta só ingratidão, desconhecimento, tanta coisa, né, Jesus? Então nós, ao tomarmos conhecimento dessa palavra, dessas revelações, Senhor, que nós sejamos essas almas que te devolvem um ar também puro, Senhor, que é a pureza da nossa intenção de viver em Ti, do Senhor viver em nós, de ser para Ti, Senhor. Porque a gente não pode dar outra coisa para o Senhor além dessa intenção. E que a nossa intenção seja pura, Senhor, pura, 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 pura de ser para o Senhor, para o Senhor receber de nós esse ar de volta, essa devolução da nossa vontade. Esse ar que nós devolvemos para o Senhor é a nossa vontade. Sim, Senhor, pode ser, pode existir, pode fazer, pode reinar na minha vida. Só me ajuda a viver e corresponder sem te ofender. Amém, Fiat.